Os sufis representam ordens especiais dentro do islamismo, de origem e longevidade não raro incerta, consideradas místicas e por vezes até esotéricas, contrastando também com o caráter fundamentalista do Islã em geral, pese a influência do sufismo sobre o conjunto do Islã poder ser muito maior do que geralmente se estima. A dança derviche, que é o nome do sufi praticante da sua filosofia, também conhecida como ritual sema em turco ou sama em persa, nasceu por obra do grande poeta Rumi, quando este simplesmente percebeu que tudo no universo está sempre em movimento, e que por decorrência a espiritualidade também poderia se beneficiar caso o ser humano procurasse acompanhar com seus próprios movimentos físicos o giro cósmico das coisas. Todo o universo é um grande bailado, uma infinita engrenagem, enfim. E o que seria da tecnologia mais avançada sem a ideia do giro e da rotação? Nem falemos então dessas máquinas vivas que são as criaturas animadas. O objetivo da dança sufi é, pois, a geração de um verdadeiro dínamo humano. Contudo, aquilo que realmente importa para o sufi é a condição axial que centraliza as coisas, que para ele representa então Allah, Deus. Não obstante, esta axialidade é construída no abstrato ou no interno, através do próprio trabalho espiritual realizado pelas práticas, tal como buscaremos demonstrar aqui. O derviche trabalha com energias e movimentos, mas sabemos que o centro do furacão é pacífico e silencioso, de modo que é nesta altura, portanto, que ele começa a alcançar os seus verdadeiros objetivos. O culto do polo espiritual está no próprio centro da mística sufista, chamada Tasawwuf em persa, e não foram poucos os sufis que alcançaram a condição de homem perfeito ou universal de que fala Ibn Arabi e outros grandes mestres. Condição essa que fundamenta simbolicamente várias instituições centrais tradicionais através do mundo, como a dos próprios papas e dos Dalai Lamas, entre outras ainda mais antigas. Apesar da sua ênfase no amor, no sufismo também existe espaço para o desenvolvimento dos aspectos técnicos da espiritualidade, ao modo do próprio budismo tântrico tibetano. Na realidade, o sufismo possui três princípios, que são a gnose, marifa, o amor, mahabba, e o temor, markafá, este último no sentido do respeito. Capazes de preencher, portanto, toda esta dialética e correspondendo às três energias místicas do esoterismo, como as correntes de Kundalini ou da árvore sefirótica, atendendo, pois, aos planos físico, emocional e mental. Podemos inclusive ver como uma das alusões a esta questão polarizada no Islã, o símbolo central do crescente estrelado, onde a lua representa a sabedoria e a fé, e a estrela significa a técnica e a ciência. Naturalmente, temos aqui uma reprodução dos mesmos princípios harmonizados de eixo e de periferia, ou de movimentos concêntricos e excêntricos em relação, tal como na dialética solve et coagula dos alquimistas. Sempre houve correntes esotéricas convivendo com o Islã. Porém, o fundamentalismo levou muitas vezes esses grupos a criarem véus sobre suas doutrinas, muitas das quais chegariam mais ou menos dessa forma ao Ocidente. Afinal, o Islã dominou todo o mundo antigo ou criou interfaces com ele, alcançando inclusive o sul da Europa da Andaluzia, enriquecendo assim sobremodo a sua cultura. Neste vídeo, estaremos tratando então de alguns aspectos mais esotéricos da famosa dança sufi, depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. As regras da dança Sama são bem conhecidas, incluem uma série de protocolos e passos especiais,
tal como a prática do dhikr, a oração, literalmente a lembrança, com os nomes de Deus durante a dança em si. Contudo, para que um sufi alcance realmente os propósitos esotéricos da sua prática, ele deve ir além do próprio movimento físico e mesmo dos sentimentos que comumente o movem na sua devoção a Deus. É preciso incorporar aqui um terceiro elemento, e para isto iremos pedir auxílio àquele que foi denominado como o maior dos mestres, Ibn Arabi de Andaluzia, que é também um dos autores mais esotéricos do sufismo. Numa de suas obras mais importantes, dentre as 800 que conta-se haver escrito, chamada então de Tratado da Unidade, o grande sheik declara que a natureza humana possui 3 divisões, a saber, o mundo material de um lado e o mundo espiritual de outro lado. E permeando a ambos, existe ainda o mundo imaginal, aquele que estamos sempre criando com nossos desejos e emoções, tal como por nossos próprios pensamentos. Acontece que esta imaginação atua ou pode atuar, na verdade, em muitos níveis. A chave aqui, portanto, é deixar que a imaginação deixe de ser um instrumento da ignorância para se tornar uma ferramenta do conhecimento. Na realidade, o verdadeiro objetivo da imaginação não é exatamente o de criar coisas, e sim sintonizar com as realidades. Imaginar significa, acima de tudo, realizar associações. É usar a nossa liberdade, enfim, para fazer escolhas. A experiência imaginativa em relação aos planos mais densos resulta fácil, porque a humanidade já transita faz muito nestes planos. Porém, para acessar energias mais elevadas, que são também novas, isso já demanda todo um tour de force, que adquire desta forma, sim, uma dimensão criadora em relação à condição humana atual. Para o Al-Shai Akbar, o mestre máximo Ibn Arabi, este mundo imaginal é aquele onde as formas densas se sutilizam e as formas sutis se densificam, adquirindo manifestação. Na prática, se trata de trabalhar aqui com os djinns, gênios ou elementais, sob a proteção de Allah através do dhikr ou oração, que também deve adquirir aqui uma função de mantra ou de decreto. O profeta Maomé era comumente representado como cercado de espíritos de diferentes ordens. É como afirma, enfim, o próprio Ibn Arabi, chamado também de o revivificador da religião, numa de suas obras luminosas em referência à conquista final do Nirvana. Todas as pessoas, desde que foram criadas por Allah, elevadas da não existência para a existência, não deixam de ser viajantes e não abandonam a sua jornada a não ser no Jardim de Fogo, em O Tratado das Luzes, ou o Livro da Viagem Noturna. Somente os maiores mestres compreendem realmente todo o valor do exercício imaginativo para a iniciação, e por essa razão apenas as tarikas mais esotéricas preservaram este conhecimento. O místico armênio Gurdjieff teria encontrado uma dessas confrarias esotéricas, revelando então ao mundo muitos dos seus conhecimentos secretos. Os 4 movimentos da dança sufi de que vamos tratar aqui estão relacionados com os 4 elementos que simbolizam o plano da evolução humana atual. Considerando que tais elementos representam na prática as fases da energia, faremos então uma analogia didática com as estruturas da lâmpada incandescente. As 4 energias da lâmpada que serão analisadas para estes fins são: a energia passiva do polo negativo da lâmpada, chamado Terra, da sua própria estrutura física, a energia magnética do polo ativo da lâmpada vinculado ao gás inoculado, a energia elétrica neutra criada a partir da combinação dos anteriores através dos filamentos que os conectam, e a energia de plasma gerada pela própria luminosidade produzida. A isto relacionaremos, pois, os 4 movimentos da dança Sama.
como relacionados também às 4 fases da energia descritas como frictiva, magnética, elétrica e plásmica. Este processo de geração e de transformação de energias é universal, valendo tanto para as estrelas como para a iluminação espiritual, guardadas as devidas analogias. A realização completa deste processo tarda pelo menos 10 anos, considerando a perfeita capacitação do organismo para a ascensão de Kundalini. No entanto, os efeitos gerais dos movimentos começam muito mais cedo. Contudo, as meditações que serão aqui descritas não precisam ser realizadas apenas com movimentos sufis, podendo ser também feitas em qualquer postura de meditação. Ao final do vídeo voltaremos a este tema. E antes de começar os seus movimentos, o derviche volta então o seu olhar para o interior, o centro da terceira visão, e realiza algumas respirações controladas, como de hábito, enquanto recita o Dhikr Allah, oração ou invocação em memória de Deus. Para um sufi, tempo e consciência são sinônimos de respiração, e logo prepara-se então para executar os seus movimentos. O primeiro movimento de giro, ainda lento, é uma espécie de contrição ou oração, onde as mãos se cruzam sobre o peito como um pedido de proteção e de oferta de si. É também a postura da mortalha, onde o sufi busca a consciência de ainda estar morto para a verdade, tal como seu desejo de estar morto para a falsidade. Tal atitude de recolhimento está relacionada, pois, ao elemento terra, que é passivo e estático. A energia em questão é a do átomo ou frictiva, relacionada ao prana, quando necessitamos concentrar a energia dentro ou em torno de nós para dar início a algum trabalho de transmutação. O Sama Zen, ou praticante do Sama, pode invocar aqui os djinns da terra na forma de uma chuva de bênçãos, enquanto recita o Dhikr Allahu Akbar, que significa Deus é grande ou Deus é maior. O segundo movimento é como uma expansão, onde os braços se abrem naturalmente para ajudar no equilíbrio à medida em que a velocidade do giro aumenta, podendo expressar com isto uma expansão do próprio coração. Tal atitude está relacionada, pois, ao elemento água, e a energia em questão é a magnética, relacionada ao psiquismo. O Sama Zen pode invocar aqui os djinns da água na forma de ondas ou correntezas que se formam à nossa volta para concentrar cada vez mais energia, enquanto recita o Dhikr Subhan Allah, que significa glória a Deus ou Deus é superior a qualquer defeito ou imperfeição. Este é o momento, portanto, em que a ideia da polaridade da energia começa a ficar definida. E tal coisa deve ser então sinalizada pelas direções opostas em que as próprias mãos se voltam, ou seja, a esquerda voltada para baixo para captar as energias da terra, e a direita voltada para cima para captar as energias do céu, ou seja, exatamente como Jesus na Santa Ceia de Leonardo da Vinci. O terceiro movimento é o de uma exaltação a Allah, elevando os braços para o alto para dar graças. Tal atitude de elevação está relacionada, pois, ao elemento fogo, onde os braços são então como uma chama que se eleva, e a energia em questão é a elétrica. O Sama Zen pode invocar aqui os djinns do fogo na forma de raios, enquanto recita o Dhikr Alhamdulillah, que quer dizer louvado seja Deus. Este é o momento em que o chamado poder das pontas mostra toda a sua capacidade. Porém, os redemoinhos de vento ou de água também dão ótimos exemplos do comportamento dos elementos quando sujeitos ao movimento de rotação ao verticalizarem-se. O uso dos braços e das mãos na oração representa uma prática universal. Muitas vezes isto é realizado frente ao peito a fim de ativar as energias do coração. Na dança derviche, a energia já foi estimulada o suficiente para se expandir, e o gesto dos braços paralelos atua como os filamentos da lâmpada para relacionar os campos de energia acumulados neste terceiro movimento, quando o sufi passa a sentir realmente a irradiação da energia de si.
O quarto e último movimento é o de um agradecimento íntimo a Deus, quando as mãos finalmente se fecham no alto em louvor, e o derviche totalmente absorto em êxtase, como que encarna um projétil direcionado para o alto. Esta forma de ponta condiz com a cabeça, em especial com o próprio chapéu, como um perfeito peão em equilíbrio no auge do seu próprio movimento. O simples fato das mãos estarem unidas junto ao chakra da coroa já lhes confere o máximo de poder e energia. Tal atitude está relacionada, pois, ao elemento ar, e a energia em questão é a plasmática, expansiva como o ar, e semelhante à luz que emana da lâmpada. O Samazen pode invocar aqui os djinns do ar na forma de ventos, enquanto recita o Dhikr La Ghaliba Illallah, que significa não existe mais vencedor que Allah. Este movimento é importante porque está relacionado à própria energia do coração, não obstante se tratar na prática ainda de um movimento de energias raro, porque dificilmente o Sufi alcança de todo uma energia que tem superado na prática a evolução da raça humana. Alguns, no entanto, o têm feito adentrando nas hostes das hierarquias e pagando o preço requerido para isto. Contudo, este é um quadro que também está mudando agora com a chegada da nova raça raiz, como veremos melhor na sequência. Depois dessas 4 etapas, os movimentos podem ser realizados no sentido inverso, para se ir encerrando a prática. Os braços fechados no alto descem lentamente paralelos, depois se abrem na altura do coração e finalmente se cerram no peito, para logo se realizar o agradecimento final pela assistência espiritual recebida durante a prática. Naturalmente, tais coisas não representam uma regra estática. O derviche é livre para realizar combinações e variantes durante a sua dança, tendo em vista também as suas próprias necessidades. A título de conclusão, queremos dizer o quão oportuna a meditação dançada Sufi pode se mostrar pertinente em termos de nova era. A atitude sentada oriental na meditação apresenta muita relação com o espírito quietista da era de peixes, e a nova era de aquário, sendo positiva, exige atitudes mais dinâmicas, sob pena das pessoas não conseguirem controlar as próprias energias. As 4 etapas da dança Sufi e sua forma são ademais condizentes com o novo Brahmanta, o cânone da evolução planetária, posto que a nova raça, que está agora começando, se destina a despertar as energias do coração, dentro de uma cultura geral que podemos classificar como cósmica em função da evolução da hierarquia de Chöhans que a assiste doravante. A falta de adaptação das práticas de meditação no Ocidente tem levado muita gente a desistir das técnicas tradicionais para entregar-se a paliativos fáceis que prometem samadhis instantâneos ilusórios, quando na verdade não se pode comparar tais experiências de insights fugazes e não raro caros para a saúde com todo o empoderamento permanente e a libertação definitiva que conferem as práticas tradicionais, seguindo o verdadeiro ritmo da natureza, que sempre pede o seu tempo para poder criar as coisas com perfeição e sem atropelamentos. Na antiga era de peixes, se tinha a tarefa de acalmar as águas do signo manejando o pensamento, mas na nova era de aquário a tarefa é mais dinâmica, pois quando a maré está agitada demais pelos ventos do signo, não toca já querer apenas acalmar as águas, e sim surfá-las devidamente. E com isto encerramos esta apresentação. Agradecemos então pela sua companhia. Deixaremos nos créditos links para vídeos, livros e blogs que possam enriquecer os conhecimentos sobre os assuntos desta apresentação. Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. Pax.